Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez o teu povo se congrega, Senhor, em torno da tua palavra, para ouvir a sua voz, ó Pai. E esse é um momento ímpar na vida da igreja. Viemos ao encontro do Senhor a partir de uma convocação, louvando, Senhor Deus, ao Senhor, confessando os nossos pecados. E agora, Senhor Deus, nos ajoelhamos e nos debruçamos diante do Senhor para ouvir a tua voz, com humildade de coração. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor fale profundamente a nós e que essas palavras estejam transformando as nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, não permita, Senhor Deus, que as palavras que têm sido trazidas, pregadas, ensinadas aos nossos ouvidos, ó Pai, possam ser em vão, mas que elas causem, Senhor, um impacto, uma transformação completa, Senhor, na vida do seu povo, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, olhe para o teu povo, Senhor Deus, e tenha piedade, Senhor Deus, e esteja nos dando sabedoria para vivermos nesse mundo, coragem e intrepidez. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 12. E nós estamos ali na introdução do capítulo 12. Já fizemos aí essa introdução, já apresentamos essa introdução nas semanas anteriores, né? E no domingo passado nós nos detemos, né, na disciplina do Senhor, né? E só que, como os irmãos viram, né, quando fomos abordar a disciplina do Senhor, a partir do verso 1, nós sentimos a necessidade de trabalhar a questão do que significa essa disciplina, ou seja, o que essas palavras, no caso Musar, e hoje nós vamos ver Tocarrá, estão relacionadas à disciplina do Senhor. Nós vimos isso. E aí nós vimos a partir do entendimento dessa palavra na Escritura, e principalmente aqui em Provérbios, que a disciplina é um ato de amor, que Deus se manifesta por meio da sua disciplina, Ele manifesta o seu caráter, a sua misericórdia, a sua bondade, que é a disciplina do Senhor. E façam essa relação em todos os outros níveis de disciplina, sejam esses da igreja, na liderança da igreja, com os membros faltosos, ou com o pai com relação aos seus filhos. E aí vimos que na aliança está a base, o fundamento da disciplina do pai dentro da família, com a disciplina com vara, a correção, a instrução e a disciplina com vara. Esses são pontos principais que nós vimos no decorrer da exposição a respeito do que significa a disciplina do Senhor. E eu hoje gostaria de falar especificamente, continuando esse tema, sobre a palavra repreensão, ou tocarrá. Eu não sei se vocês se lembram, mas no início nós acentuamos que a maneira como o Provérbios, o Salomão escreve aqui, é a mesma maneira como Paulo aplica essa disciplina na vida familiar, né? Dizendo lá em Efésios capítulo 6:4, que os pais não deveriam irritar os seus filhos, mas deveriam criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E essas duas palavrinhas gregas, elas têm o mesmo significado, essas mesmas palavras, disciplina musar e repreensão tocarrá. E eu gostaria de dar continuidade, né, a esse tema, fechando, né, a questão da disciplina, falando especificamente sobre esse verso na perspectiva da própria palavra. Então nós vimos lá, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E aí, dando continuidade, porque nós já falamos desses versos, né, na estrutura do capítulo de Provérbios, mas falando sobre esses versos de uma forma destacada, apontando para a palavra no contexto de disciplina bíblica, da disciplina do Senhor. E apesar de haver o mesmo sentido do vocábulo repreensão, como eu falei aqui, tocarrá, seria interessante, mais uma vez, nós analisarmos o valor teológico desse vocábulo. Esse vocábulo é um termo derivado do verbo, da mesma forma que musar, de um verbo que significa corrigir, repreender, yacar,
com a ideia jurídica do termo. Então percebam que o contexto de disciplina de Musar é uma disciplina, é uma correção, e aí você vê o aspecto físico dessa correção do Senhor, com fomes, pestes, a mão pesada de Deus. Há o aspecto de instrução também. Mas você percebe aqui nessa segunda palavra que a ideia aqui inicial e principal de Tocarrá é corrigir, repreender, como uma ideia de um termo jurídico, significa uma reprimenda, uma censura, uma admoestação, uma advertência, como se alguém estivesse chamando a atenção ou corrigindo verbalmente uma pessoa legalmente. E essa ideia de um termo jurídico com seu sentido básico tem o seu nítido fundamento teológico, quando nós olhamos Isaías 11, 3 e 4. Nós vimos que Musar é usado também como castigo, como quando fala que o Senhor disciplinou o seu povo, o Senhor castigou o seu povo, o Senhor trouxe a sua mão pesada sobre ele. A ideia aqui de repreensão é de uma reprimenda verbal, de uma instrução, semelhante a Efésios capítulo 6, verso 4. A disciplina e a admoestação. Diz assim: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará. E aí você vai ver o aspecto jurídico dessa palavra, segundo a vista dos seus olhos. E aí o paralelo ali de Isaías: nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Ou seja, a palavra julgar e a palavra repreender aí são tratadas como sinônimos. E essa palavra é iaká, é o verbo que deu origem a tocará, repreensão. Percebam que essa palavra vai se repetir mais uma vez nesse sentido: mas julgará com justiça os pobres e decidirá, ou seja, repreenderá, essa é a palavra no original, com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então aqui você percebe que há um termo jurídico por trás. É alguém corrigindo legalmente uma pessoa. Abra Levíticos capítulo 19, verso 17, e aqui você vai ver um caráter muito interessante com relação à repreensão, à correção, e a necessidade que nós temos de imprimir isso na vida dos nossos irmãos. Diz assim, Levíticos 19, 17: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás, iaká, o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre si pecado. Iaká é o verbo que deu origem ao substantivo tocará, repreensão. Então, perceba aqui: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas o repreenderá no teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. E é interessante porque esse verso significa que, embora fosse possível repreender um companheiro, a pessoa não deveria odiá-lo. E aí você vai perceber que a repreensão vai proteger contra alimentar maus sentimentos que vão gerar ressentimento e, por vezes, vingança, incorrendo em pecado, é claro. Toda vez que você não repreende quando deveria repreender e corrigir, gera-se uma indignação que mais adiante resultará em ira e cólera. E não é isso que acontece quando você faz vista grossa ao erro dos seus filhos, por exemplo. Isso é muito comum, né? Os pais fazerem vista grossa, sabe que o filho está fazendo uma coisa errada, mas faz não repreende por vários motivos: preguiça, por não querer trazer transtornos, motivos pecaminosos e egoístas. E o que isso gera mais adiante? Ira. A mesma coisa com cônjuges. Quando você vê sua esposa fazendo algo errado, ou seu marido, e você não chama a atenção, não corrige. É lógico que isso é em privado.
E aí você vai deixando porque você não quer se aborrecer, porque você quer ter uma noite tranquila, porque você quer que a sua esposa dê alguns beijinhos em você e não fique chateada e de bico diante de você, ou seu marido. E aí isso vai gerar o quê? Ira, isso vai gerar cólera, porque você deixou de repreender o erro. Com amigos a mesma coisa. Isso faz com que a pessoa não se arrependa. E além de não dar essa possibilidade, ficamos irados quando agimos dessa forma. Abra 2 Samuel capítulo 12. Não vou ler o texto todo, todos nós conhecemos esse texto. Os versos 5 e 13. Nos versos 5, você vê Natã repreendendo o pecado de Davi. 2 Samuel 12, 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Natã traz uma história, e Davi se indigna, fica revoltado. Por quê? Porque aquele homem não foi corrigido, porque ele cometeu um pecado tamanho. E Davi se ira, e diz: esse homem deve ser morto como rei, ele decreta. E aí lá no verso 13, a partir do verso 5, Natã diz: você é esse homem. E aí no verso 13 ele diz assim: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui nós estamos vendo uma situação correta, Profeta sendo chamado por Deus para corrigir o rei. Ele vai, com o perigo da sua própria vida, corrige o rei. O rei se arrepende do seu pecado. Mas vamos dizer, se Natã não tivesse feito isso, ele toma conhecimento do fato, do que aconteceu, mas não chama o rei para uma conversa, não o repreende. O que geralmente acontece? Ele estaria no seu coração, e às vezes não só no coração, falando mal contra o rei. Não é assim? Não é assim que acontece todas as vezes que a gente vê um erro de uma pessoa, não corrige essa pessoa, e aí você fica no seu coração: pô, fulano, puxa, rapaz, principalmente quando é contra nós. E aí o que acontece? Vem a ira, vem a cólera. Eu me lembro uma vez Jaime Kemp falando sobre, muito tempo atrás, não sei nem, acho que foi Jaime Kemp ou foi um livro que a gente leu, a gente praticamente era recém-casado, e nesse livro, nessa palestra, ele diz que um casal brigou por causa de um biscoito quebrado que estava debaixo da escada. Porque aquele homem chegava todo dia em casa e via aquele biscoito e não falava nada. E ele pensava: minha esposa não limpou a casa direito. E as coisas aconteciam. Eram brigas, eram coisas que não são resolvidas, coisas que não eram tratadas, e as coisas iam acontecendo, e no dia ele chega em casa, vê aquele biscoito ali, explode. E briga com a esposa de tal forma que eles se separam, coisa assim. Aí diz que a briga foi por causa do biscoito. Não, não foi por causa do biscoito. Foi por coisas que não foram tratadas, coisas que não foram perdoadas, coisas que não foram expostas. E quando essas coisas acontecem, nós ficamos remoendo o nosso coração. Quando deixamos de repreender, estamos dando duplamente oportunidade ao diabo, primeiro para alimentar a ira, a cólera e a justiça própria nossa, e em segundo lugar, impossibilitando aquela pessoa do arrependimento. E essa confrontação aqui que Levíticos vai dizer, ela vem acompanhada de dois motivos que eu já comentei.
evitar que surja ódio contra o próximo e a cumplicidade do pecado dele. Veja aí o verso 18 desse capítulo de Levítico. Ele amplia mais essa situação com o segundo princípio geral da segunda tábua, que é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levíticos 19, 18. Eu sou o Senhor. E aqui você vê, e é isso que o texto está dizendo, demonstrando que a confrontação, a repreensão e a correção vão fazer parte do amor fraternal. Repreender, corrigir, convencer, reprovar, não somente envolveria o desmascaramento do pecado, mas também conclamaria a pessoa a arrependimento. Lembram que eu falei na nossa última pregação? Que é somente na aliança que a correção e a instrução não são coisas díspares, mas elas são harmônicas. Por isso Paulo vai dizer que o pai deve disciplinar e admoestar no Senhor seus filhos. Por isso que a palavra vai dizer que o pecador, ou que o sábio, melhor dizendo, deve amar a disciplina. Por isso que Davi diz: antes eu estava afligido, estava no meu pecado, mas agora percebo que a minha aflição serviu para que eu olhasse para os decretos de Deus e me voltasse para Ele. Por isso eu me alegro com isso. Essas coisas envolvem o desmascaramento do pecado, mas também conclamam a pessoa ao arrependimento, a repreensão, a correção, o convencimento, a reprovação. É isso que significa repreensão aqui, que o estúpido rejeita. E você vai perceber que nesse processo há um movimento do homem para Deus, significando o arrependimento para com Deus. Por isso a importância tremenda da disciplina na igreja. Não somente para purificar o corpo de Cristo, mas também para restaurar os desviados ao viver santo e ao serviço segundo a aliança divina. Abra Mateus capítulo 18, verso 15, perceba que essas palavras estão aqui. E que esse princípio da disciplina, restauração, lembra do que falamos semana passada, no texto que citamos, que o Senhor disciplinou os seus filhos, mas eles não se converteram. Que Ele trouxe isso, trouxe aquilo sobre o povo, mas eles não se converteram. Por quê? Porque a disciplina tem esse objetivo: mudança, transformação, arrependimento. A vara tem esse motivo, tem esse objetivo. E por que eles não se converteram? Porque eles não aceitaram a disciplina do Senhor. Foram rebeldes. Por isso ele diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. É por isso que no livro de Apocalipse, você vê várias vezes os selos e os juízos sendo dados, e você vê o próprio texto de Apocalipse dizendo que eles não deram glória, nem reconheceram a Deus nessas coisas. Eles foram rebeldes, estão sendo rebeldes. A mão pesada de Deus. Olha o que Mateus capítulo 18, 15 vai dizer: se o teu irmão pecar, vai arguí-lo. Arguí-lo aí é repreensão severa. É a mesma palavra, é o mesmo sentido da palavra aqui no original hebraico, tocará. Efésios capítulo 5, verso 11, abre aí. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Ou seja, literalmente, repreender severamente. A mesma ideia aqui
de tocarrá, de repreensão. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os. A palavra é a mesma, repreender severamente, repreende na presença de todos, para que também os demais temam. Além disso, quando examinamos muitos textos bíblicos que falam da correção amorosa de Deus ali no Velho Testamento, esses dois termos estão presentes. Yaká, tocará, que é o verbo e o substantivo, repreender e repreensão, instruir, disciplinar, que é musar, disciplina e instrução, derivado também de um verbo, disciplinar, que é iazar, termos paralelos. E é interessante que cada um carrega um campo semântico, apesar semelhante, mas singular a eles. Porque iazar, disciplinar, contém uma ideia de uma disciplina fraterna, enquanto Yaká denota educação e a disciplina como resultado de ações jurídicas da parte de Deus. Um sentido paralelo que você tem de paideia e noutesia. Efésios 6,4. Disciplina e admoestação do Senhor. E esses conceitos abrangem todos os aspectos da educação. Desde a convicção do pecado até a correção e o castigo. Desde a instrução dos justos mediante provas severas até sua orientação mediante o ensino e a admoestação. E é por isso que a disciplina em casa é assim também. Porque representa a disciplina do Senhor na vida do seu povo. É um espelho. Quando estamos disciplinando nossos filhos conforme a palavra de Deus fala, nós estamos preparando os nossos filhos para serem filhos de Deus, para receberem a disciplina do Senhor e amarem ao Senhor, para submeterem à sua vontade, para não serem rebeldes quanto à instrução e a direção que o Senhor está dando na vida deles, e para dobrarem as suas cerviz, arrependendo-se dos seus pecados. E quando essas coisas são feitas de forma errada, a vida dos nossos filhos são prejudicadas, porque eles não tiveram uma imagem da disciplina do Senhor, do amor de Deus, por mais que imperfeito, na vida familiar. Percebam que é o exemplo que Deus dá todo o tempo, como pai de família, como pai com seus filhos. E é por isso que ele fala, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, isso pela graça comum de Deus, e pela graça também especial de Deus na vida do seu povo, muito mais o Senhor. E quando representamos isso na vida dos nossos filhos, nós estamos contribuindo para a sua salvação, para a sua conversão e para a vida eterna deles. A Escritura nos diz que devemos amar a correção e, consequentemente, aqueles que nos corrigem. O crente é aquele que ama andar no caminho da verdade e quando, sem perceber, ou mesmo percebendo, sai desse caminho, deve reconhecer o amor de Deus em sua vida por meio de pessoas, amigos, irmãos, pais ou de circunstâncias, fome, dificuldades, consequências dos erros e a boa mão de Deus em tudo isso. Uma mão amorosa e paterna, sem a qual estamos perdidos nesse mundo e no mundo por vir. E é engraçado porque uma das formas de nós não aceitarmos a disciplina do Senhor é nós tomarmos atitudes erradas, pecado, e querer que as consequências sejam da forma melhor para nós. Isso é uma maneira de se rebelar
contra a mão de Deus. Eu vou fazer do meu jeito, não da forma como a palavra de Deus está dizendo. Meu pai sempre me dizia uma coisa, e eu sempre me lembro disso. Ele dizia para mim assim, lembro como se fosse hoje, sentado num banco, uma cadeira, ele dizia assim: meu filho, quando você fizer alguma coisa errada, reconheça o seu erro, assuma as responsabilidades. Assuma as responsabilidades. Ou seja, você vai ter que pagar por isso. E isso é didático na vida de uma pessoa, principalmente na vida de um crente. Queridos, olhando essas coisas, olhando esse mundo e as coisas que acontecem ao nosso redor, a nossa postura diante de Deus e diante do mundo vai ser diferente. É lógico que ninguém gosta de apanhar, que ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de pagar pelas consequências. Era preferível não pagar, era preferível não fazer melhor, né? E aí não ter a necessidade de pagar por isso. Mas essas coisas são didáticas na nossa vida e vão trazer fruto. E é algo que nós precisamos colocar na nossa mente. Não é, como é que chama? Quando você está manipulando a mente das pessoas, lavagem cerebral, não. Não é lavagem cerebral, não. É a Bíblia. A Bíblia está dizendo que nós temos que amar a disciplina. Lá em Tiago, capítulo 1, olha o que ele diz. No verso 2, olha o que ele diz, no mesmo princípio, e aqui necessariamente não está a questão da disciplina em si, mas ela está presente também. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Quem é que gosta de passar dificuldade aqui? Ninguém, nem eu não gosto. Eu não gosto das limitações que eu tenho de saúde, apesar de não ser muitas. Mas a minha asma me atrasa muito em muitas coisas. Me atrasou muito em muitas coisas. Não foi grandes coisas assim, mas para mim que era um esportista, era ruim, mas era uma limitação que eu tinha. A palavra de Deus diz que a gente tem que estar alegre. Por quê? Eu gosto de sofrer? Não! Porque você está sendo tratado por Deus nesse sentido. E o Senhor está utilizando as suas deficiências, as suas fraquezas, para tornar você forte, para que você confie não em você, mas nele. Por isso ele diz, sabendo que as dificuldades, uma vez confirmadas, vão produzir frutos na vida do crente. Sabe o que significa? Nós, como cristãos, não podemos murmurar de forma alguma. E eu era uma pessoa extremamente murmurante. Eu murmurava e reclamava de tudo. E isso mostrava o meu desagrado, a minha ingratidão com relação a Deus. E quando eu percebi que isso era um pecado mortal diante do Senhor, imagine, você é um pai fazendo tudo para agradar ao seu filho. Tudo que você faz, é lógico que tudo que um pai faz para agradar e dar uma boa vida, saúde, o melhor para o seu filho, e você seu filho cuspir na sua cara. É isso que fazemos.
quando estamos murmurando o Senhor. Estamos cuspindo na cara dele. Alguma vez você já pediu alguma coisa para o seu pai e seu pai disse, não vou te dar. Não porque ele era mau, mas porque ele sabia porque você não podia ter aquilo agora. O que não era conveniente você ter aquilo agora, ou andar em determinados lugares, ou ter determinadas coisas. Às vezes, se relacionar com uma determinada pessoa, ter determinados amigos. Poxa, por que meu pai proibiu? Por que meu pai chamou minha atenção? Porque ele vê, ele tem experiência de vida. Para que você não chegue e lamente, se eu tivesse ido por outro caminho. Agora imagine o Senhor. E a palavra de Deus fala conosco, cheio de exemplos, cheio de verdade, que mostra essa boa mão de Deus em nossas vidas. Todos nós precisamos de disciplina, ou você acha que não? E o Senhor está disciplinando o seu povo, está tratando o seu povo, está nos tratando. Calvino dizia que todo crente precisava de uma certa disciplina, outros mais, outros menos, mas todos nós precisamos. E cita coisas da nossa vida, às vezes um emprego, uma família difícil, pais, cônjuges, filhos, e tudo isso para que nós não coloquemos o nosso coração nesse mundo e estejamos achando que o paraíso é aqui, em meio ao pecado, por causa das bênçãos de Deus. E nós precisamos aprender, e aprender muito. E sabe quando a gente para de aprender? É quando a gente alcança a perfeição. E sabe quando você alcança a perfeição? É quando nesse mundo você bate as botas. Porque no momento que você morre, você vai estar com o Senhor. E não é perfeição total, porque esse é o estado intermediário. O estado perfeito é aquele estado que todos nós aguardamos, até aqueles que estão em Cristo, já gozando antemão da glória do Senhor. Mas vai haver um tempo em que essa glória será manifestada a nós agora, com um corpo incorruptível, que tanto nós, quanto aqueles que estão em Cristo não têm ainda. Vai ser o dia que o Senhor Cristo voltar e venha buscar a sua igreja. E a disciplina na vida da igreja está no meio disso tudo, como um instrumento de Deus para que essas coisas aconteçam. Olha o que o verso 2 vai dizer. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. E esse verso vai tratar do julgamento do Senhor. Perceba que esse verso está relacionado com o verso anterior, com um dito educativo do verso 1. É a introdução, elas estão todas ligadas. O homem de bem aqui, que alcança o favor do Senhor, é aquele que ama a disciplina e ama o conhecimento. É esse homem de bem. E sendo assim, todo aquele que se esforça para obter a sabedoria por meio do conhecimento é uma pessoa excelente. E a disciplina é um instrumento disso. Porque ele vai contribuir para o bem-estar da comunidade com sua bondade fiel, com a sua fidelidade a Deus. Por que isso? Porque quando um homem justifica um ladrão, um corrupto, um assassino, como nós temos visto na nossa sociedade, não somente no nosso país, porque isso não é uma característica do brasileiro, é uma característica do homem caído. Ele é igualmente corrupto, ladrão e assassino. Um homem de bem é um homem bom, é alguém que é generoso, é alguém que é benevolente, é alguém benigno, amável, justo.
e referiu-se ao bem ou à bondade em seus sentidos mais amplos. Esse vocábulo aqui, que é usado, que foi traduzido por bem, está associado com os termos reto, justo e legítimo. E os seus correlatos éticos são irrepreensível, bom, honesto e confiável. O homem de bem é aquele que faz o que é certo, aquilo que é justo. E aí, queridos, o homem de bem, um homem bom, vai amar a disciplina, porque por meio dela virá conhecimento. Ele vai amar e estimar aqueles que o instruem e o repreendem, porque ele entende que é uma atitude de amor, e mesmo que não haja laços envolvidos na disciplina, ou seja, você está sendo disciplinado por uma pessoa que você desconhece, ele vai tirar grande proveito disso. E sabe que a palavra de Deus diz que esse homem alcança o favor do Senhor, ou seja, na Suprema Corte de Apelação ele obtém o favor do Senhor. E quem é o Senhor? É a fonte de todo bem. A Escritura está cheia de exemplos de que a bondade que é citada aqui é um caráter de Deus. Lá em Gálatas 5:22, a palavra de Deus é assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. O fruto, não são os frutos, é o fruto. O fruto do Espírito é tudo isso. Lá em Marcos capítulo 10, verso 18, naquela passagem daquele jovem rico, quando ele chama o Senhor Jesus de bom, e o Senhor Jesus diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E um texto primoroso que é de Tiago capítulo 1, verso 17. E uma vez eu estava fazendo uma exegese desse texto no seminário, já me esqueci quando eu era seminarista, e a ideia de alguma coisa que desce assim, ó, porque tem origem lá em cima. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, vestígio de uma mudança, um fiapo de coisa diferente, ou seja, de que a bondade e a misericórdia não vem de Deus. Um vestígio pequeno, vamos dizer, 99,999% de chance de ser Deus bom e 0,1%, 0,000,1% de chance de não ser. Não existe isso. A ideia aqui é a bondade e todo dom perfeito vem de Deus, que é fonte para tudo isso. Por isso a palavra de Deus diz que o homem de bem alcança o favor do Senhor. O mundo pode nos reprovar, nos odiar, mas se temos a aprovação de Deus, nós temos tudo. E além de ser a fonte de todo bem, Ele é o único que pode dispor da vida, é o Senhor absoluto da existência e sustentação dos homens. Mesmo que você não reconheça, mesmo que você diga assim: eu não acredito em Deus. É a mesma coisa que você dizer: eu não vejo o ar. E ninguém vê o ar. Mas não é porque eu não vejo que ele deixa de existir. Não é porque eu não acredito em Deus que essas verdades caem por terra. Ele é a fonte de todo bem. Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E aquele que acha a vida, acha o favor do Senhor. Como diz a palavra de Deus, Provérbios 8:35, porque o que me acha, ou seja, a sabedoria divina, expressa na palavra de Deus, o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Olha o que Isaías capítulo 58, verso 11 vai dizer: o Senhor te guiará continuamente, fartamente
fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. O Senhor vai fartar a nossa alma. Isso é verdade. E é desse que nós estamos falando aqui, que o homem que não aborrece a disciplina recebe o seu favor, ou seja, a sua simpatia, a boa vontade do soberano do universo. É esse homem de bem aqui. Matthew Henry diz assim: são felizes, verdadeiramente felizes, para sempre os que alcançam o favor do Senhor. Ainda que o mundo os censure, e eles obtenham poucos favores dos homens, pois no favor de Deus há vida, e isto é a fonte de todo o bem. São esses que amam a disciplina, que amam o conhecimento, que são chamados de homens de bem e que têm o favor do Senhor. São esses que não desprezam a disciplina do Senhor, mas que se submetem a ela. Eles alcançam a boa vontade de Deus nas suas vidas. E quem são esses contrários? Mas ao homem de perversos desígnios. Eles são culpados diante de Deus. Esses não têm o favor. E quem são esses no contexto aqui de Provérbios? Os que desprezam a disciplina e a sua correção, que não se submetem a ela. Mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. Abra Provérbios capítulo 1, verso 24. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Provérbios 1, 24. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O homem de perversos desígnios, ele o condena. Enquanto o homem que ama a disciplina e ama o conhecimento, que submete a essa disciplina, ele alcança o favor do Senhor. Aquele que despreza, recebe do Senhor a sua reprovação. E a ira de Deus está sobre ele. Abra Salmo capítulo 50, versos 16 a 23. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Salmo 50, 16 a 23. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tem feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício e ações de graça, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação. São esses homens de perversos desígnios. Esse é o oposto de um bom homem. E levando em consideração o verso anterior, é aquele que despreza e odeia ser corrigido. Esse homem odeia ser admoestado, ser censurado por suas ações incorretas, por seus erros. E aí você vê Davi, antes de ser afligido, Salmo 119, 67,
andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Se nós observarmos as palavras do salmista, ele reconhece que a sua aflição, profundo sentimento, e é isso que o nome diz, a aflição, é isso, serviu para colocá-lo no caminho. E nós acabamos de ler aqui um texto de Davi, de um homem que se submete à disciplina do Senhor. O que o Senhor disse para ele? A espada não vai sair da tua casa. Você vai ver fazendo o que você fez em público. E a atitude de Davi diante de todas essas coisas é uma atitude de humildade, porque ele reconhece que isso vem da mão do Senhor. Ele não deixa de agir nessa situação, mas a atitude dele é a atitude de um homem que tem um coração transformado. Essa é a diferença de um verdadeiro crente, de um ímpio, ou seja, de um justo para um ímpio. É que no meio da disciplina, ele mostra a sua piedade, ou seja, a piedade de Deus no coração dele. No próximo capítulo lá de Samuel, você vai ver Simei tacando pedra e homens armados prontos para matá-lo, e Davi, não faça isso. Quem sabe se não foi Deus que mandou ele vir aqui, e aceita aquela situação. Como é que muitas vezes nós não aceitamos as coisas que acontecem conosco? De ruim, é claro. É lógico que nós não temos prazer nelas por prazer. Mas se você perceber que Deus está querendo mostrar alguma coisa para você, ou você acha que você é perfeito, e que esse mundo é perfeito, e que você não precisa ser reparado em nada. É engraçado que você vai envelhecendo, ao mesmo tempo que você vai amadurecendo na fé, você vai ver que você continua, parece que você vai piorando também. Às vezes você não tem mais paciência para determinadas coisas. É lógico que você não age de forma impulsiva ou pecaminosa, mas lá no seu coração, poxa, antigamente eu era mais paciente com essas coisas. Aí você olha assim, poxa, hoje eu não sou tão paciente assim. É lógico que o crente maduro, ele vai se dominar, mas ele vai sentir no seu coração. E a gente percebe que nesse mundo, enquanto estivermos nesse mundo, nós precisamos ser aperfeiçoados. Precisamos caminhar, precisamos andar para frente e não para trás. Não dar passos para trás, mas dar passos para frente. E aí você, olhando para o texto, você pergunta assim, como alguém pode ser tão cego a não enxergar que está sendo afligido para o bem? A igreja está sendo perseguida. Em muitos lugares já é. Isso é bom? Não, não é bom. Mas Deus transforma essas coisas em bens preciosos para nós, para a igreja. O Senhor nos avisou que viriam tempos assim. Ele nos avisa para que nós nos preparemos para isso. Para que a gente não saia correndo com medo, mas que fale como os discípulos falaram, saindo alegres e contentes, porque acabaram de tomar uma sova, mas foi por causa do Evangelho. E eles estariam dispostos a apanhar de novo, a não abrir mão da sua fé. E nós precisamos ser tratados para tempos assim, mesmo que esses tempos não cheguem, enquanto estivermos vivos. Mas quantas vezes nós temos corrido da briga, no bom sentido, ou seja, de exercitar a nossa fé, de dar um testemunho vivo do Evangelho, de falar,
Porque às vezes ficamos acovardados diante das situações. Uma situação tranquila, você só vai ser chacotado. E essas coisas acontecem como está acontecendo hoje, para que nós, que agimos assim, tomemos vergonha. E não mais sejamos omissos, ou medrosos, com relação a essas coisas. Como alguém pode ser tão cego e não enxergar, está sendo afligido para o bem? O crente é sempre afligido para o bem, é isso que a Escritura diz. Sempre. Sempre. Os sofrimentos, as dificuldades, as doenças, as mortes vão mostrar o amor de Deus na nossa vida. Ou você acha que você não vai morrer? Ou você acha que você não vai ficar doente? Por causa do pecado nós caímos nessa situação. Agora nós precisamos estar preparados para esses momentos. Para quando estivermos assim, não ficarmos como se não tivéssemos Deus. Mas como muitos cristãos dão testemunho, você vê a pessoa morrendo lá, se estribuchando, sendo carcomido por um câncer, e você sai de lá confortado, diz assim, que vergonha, porque eu tenho saúde, e não dou o testemunho que esse homem está dando. E a plena certeza que essa pessoa tem que vai estar com o Senhor. Como alguém pode ser tão cego e não enxergar que toda aflição na vida do crente é para o bem, seja ela por causa do pecado, seja ela por causa do meu pecado, o pecado do fulano, do cicrano, seja ela, o mundo está se debruçando, está desmoronando, não interessa. Se eu estou sendo acometido desse mal, e se eu sou um filho de Deus, essa aflição vem para o bem. Agora imagine o caso desse homem. Ele maquina o mal, ele trama contra alguém. Os seus propósitos são malignos e maldosos. E mesmo assim ele odeia ser corrigido e saber que está fazendo algo ruim vai mostrar a perversidade no coração desse homem. Ele sabe que ele está errado, ele sabe que está fazendo algo mal, e ele é corrigido, e mesmo assim ele revolta. Ele odeia aquela pessoa que o corrige. Isso mostra a impiedade, a perversidade arraigada no coração de alguém. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que maquinam o mal reconhecem que merecem as consequências dos seus erros. Como o ladrão na cruz. E apesar de continuarem no erro, eles reconhecem que merecem essas coisas. Foi mais ou menos isso que o ladrão na cruz disse. Lá em Lucas, capítulo 23, no verso 39 a 42. Lá no verso 40 e 41, ele diz assim, respondendo-lhe, porém, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu o outro, repreendendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E por mais que ele já demonstrasse aqui um coração convertido, e isso foi pela graça de Deus na vida dele, muitas pessoas reconhecem, ímpios, pessoas que não temem a Deus, reconhecem quando são responsabilizados pelos seus erros. E por mais que tenham feito essas coisas de consciente, eles reconhecem que merecem a punição. Mas um homem que faz essas coisas de próprio punho, sabe o que está fazendo, e quando é corrigido, quando as consequências vêm, ele se revolta. E principalmente contra a pessoa que está trazendo, contra o Estado, contra o mundo, contra Deus.
ele mostra a perversidade da pior espécie na pessoa humana, arraigada no seu coração. E aí essa perversidade se mostra de forma tamanha quando esses homens reprovam a reprovação dos seus erros. Sabe quem é esse? O bruto, o animal citado no verso anterior. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de perversos desígnios, o Senhor o condena. E é interessante porque você pode até se sentir desconfortável com a repreensão, mas odiá-la, isso mostra que o seu coração está alienado de Deus. Esses homens que assim agem criam estratagemas perversos para beneficiar a si mesmo e prejudicar os outros, trazendo prejuízo à sociedade. E o verso diz que esse homem é condenado por Deus. O Senhor o declara culpado de transgredir as normas da sabedoria. É como se tivesse um outdoor sobre ele: culpado, condenado. E aonde ele andasse, aquilo estava ali em cima da sua cabeça. E que se ele não for aquele que é a fonte de vida, esse juízo vai abatê-lo na sua maior jactância, na sua total arrogância. É o Senhor que está declarando culpado. Da mesma forma que em Romanos capítulo 8, ele diz assim: justificado. Aquele que é justificado por Deus, quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? Mas aquele que Deus julga e condena, quem poderá libertá-lo? Ninguém. Olha o que o Salmo 32, verso 1 e 2 vai nos dizer. Desculpa, Salmo 32, versos 1 e 2 vai nos dizer: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Sabe qual é a consequência daquele que é culpado de um comportamento ímpio e antiético? Ele é entregue à morte. Abra Malaquias capítulo 3, verso 5. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, Malaquias 3,5. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que João capítulo 3, versos 19 e 20 diz. O Senhor entrega esses homens à morte. E por quê? Porque eles se afastam da disciplina do Senhor. Eles se afastam de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Perceba que nesse contexto aqui é juízo que está sendo trazido na pessoa de Cristo, na sua santidade. Os homens amaram mais as trevas e se afastam do Senhor. A luz deveria atraí-los, mas a luz o afasta. Se afasta, e é isso que a disciplina faz com os ímpios. Um afastamento de Deus, mais e mais, porque eles não querem se chegar para a luz. Por quê? Porque eles odeiam
a repreensão. Eu gostaria de concluir essa nossa pregação de hoje com um texto de Matthew Henry, comentário dele a respeito desses versos. Ele diz assim: o nosso Pai julga os seus filhos pela sua conduta, uns com os outros, e por isso um homem de bem, que é misericordioso, caridoso e faz o bem, alcançará o favor do Senhor por meio de suas orações. Mas o homem de perversas imaginações contra seus próximos, ele o condenará como sendo indigno de um lugar no seu reino. O verso 3 vai tratar dos efeitos permanentes do julgamento de Deus na vida desses homens. E aí ele vai dizer que os perversos não vão ficar de pé, mas a raiz do justo é permanente. E é interessante nós percebermos que ele está falando de disciplina, está falando de correção. E a disciplina e a correção do Senhor são vida. E se nós não aprendermos isso, não aprendemos a amar essas coisas, um passo estamos da destruição, ou meio passo da destruição, porque essa é a maneira como Deus lida com os seus filhos. Agora, vamos falar sobre família. Vamos falar sobre disciplina de filhos, educação no lar. Como a nossa disciplina com os nossos filhos, o uso da vara, juntamente com a instrução, devem representar a bondade, a misericórdia e o amor de Deus na vida deles. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Acho que não existe homem mais pecador aqui do que eu nessa igreja. Eu não estou falando isso de modéstia, não. Tá? Não falo isso de modéstia. Não quero que vocês olhem para mim como uma pessoa, porque eu não sou. Tá? E quem me conhece sabe como eu sou. Tá? Agora, teve uma coisa que Deus colocou no meu coração, pela minha ignorância, né? Porque mesmo nós sendo ignorantes, o Senhor nos abençoa. Né? É uma ignorância pela falta de conhecimento, falta de maturidade, não uma ignorância deliberada, né? Ou uma estupidez ignorada, mas uma estupidez natural. Uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração com relação à minha família, tá? Meus filhos, minha esposa, e em especial aos filhos, porque nós estamos falando de disciplina, foi entender que a maneira como eu lidava com eles deveria ser a maneira como Deus misericordiosamente tratou a minha vida. E eu tentei expressar isso de uma forma pecaminosa, mas tentei expressar isso. E tem uma coisa que meus filhos podem falar mal de mim, qualquer coisa, mas uma coisa eles jamais vão poder dizer: meu pai não me amou. Eles nunca vão poder dizer isso, porque eu amei cada um deles com todo o meu coração. E é engraçado porque o amor que eu tenho por eles é um amor que passa pela mãe. E olhando Cristo e a igreja, o amor que Deus tem pelos seus filhos é perpassado pela noiva, por aqueles que são seus, que
foram gerados por Ele. E por mais imperfeitos que sejamos na nossa disciplina, quando expressamos esse amor de Deus, que é expresso de forma imperfeita, porque somos pecadores, às vezes de forma egoísta, o Senhor nos aperfeiçoa. O Senhor nos abençoa de tal forma que torna aquilo que era imperfeito em nós, moldando o nosso caráter, aperfeiçoando o nosso amor para com os nossos filhos, por amor a si mesmo, por fidelidade a si mesmo, porque Ele disse que era isso que Ele ia fazer na vida dos seus filhos. E é esse amor, esse modo benevolente, misericordioso, que nós devemos expressar na vida dos nossos filhos. E que o Senhor esteja nos dando graça e misericórdia. Para os pais que estão começando essa caminhada, que eles possam fazer isso, que o Senhor esteja mantendo isso na vida deles. E olha que é engraçado, que é uma coisa que o Senhor tem que preservar na nossa vida. Porque um estalo, nós destruímos tudo. Tudo aquilo que supostamente nós construímos, nós podemos destruir. Mas quando essas coisas estão sustentadas no Senhor, é Ele quem vai nos sustentar. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, que possamos olhar para essas coisas, ó Senhor, e amar a disciplina. Nós sabemos que muitas vezes não é assim que acontece. Não é assim que o nosso coração reage, mas que a partir de agora, Pai, possamos lutar contra essas coisas, ó Senhor Deus. E amar, ó Senhor, aquilo que vem das mãos do Senhor. Sabendo que tudo que vem das suas mãos, ó Senhor Deus, é instrução, é bondade, é misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, por causa dos nossos pecados, ó Pai, não nos deixe, não afaste, Senhor Deus, por um minuto que sequer a sua misericórdia da nossa vida. Porque é como a palavra de Deus diz, que as nossas melhores virtudes diante do Senhor são como um trapo de imundície. E não tem valor algum, principalmente, Senhor Deus, quando elas estão, Senhor Deus, dissociadas da cruz. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, ó Pai. E que possamos, ó Pai, como filhos obedientes, ó Pai, homens sábios e prudentes, ó Senhor Deus, ter o nosso coração obediente e cativo à Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar os presbíteros